Vamos falar sobre esse jogo, Brasil 3, Escócia 0. Brasil mais uma vez, uma vitória, segunda vitória aí nesse início de Copa do Mundo, depois de ter empatado no início aí contra Marrocos, que eu acredito que foi o jogo mais difícil aí para o grupo do Brasil e avança para a próxima fase, como sempre, pelo menos das outras vezes. Então bora falar sobre esse jogo, que tivemos aí bastante destaques. Vamos falar sobre Vinícius, com certeza. Vamos falar também sobre Ancelotti, vamos falar também sobre a formação do Brasil. E eu já começo aí trazendo mesmo essa formação do Brasil, esse 11 brasileiro aí de Carlo Ancelotti, o italiano, que agora assume o comando, né, do Brasil, da seleção brasileira, e que muitas das vezes as pessoas trazem aí essa visão do 4-4-2, que é uma formação tática que o Carlo Ancelotti não quer largar, mas o Brasil continua aí com Alisson no gol. Dessa vez optou não por Ibanhas, optou aí por Danilo, que vou dizer de passagem, eu sou um grande crítico aí do Danilo, o tal dito bom cara de grupo, um bom líder, mas que de futebol eu não sou tão fã assim do Danilo, e sem falar que ele também é reserva no Flamengo, mas ele está apresentando um bom feijão com arroz e está jogando bem, e principalmente nesse jogo contra a Escócia jogou bem. O Douglas Santos também, vou dizer aí, o Douglas Santos teve uma grande partida, ele até teve um mutirão feito ali pela Cazé TV, onde ele ganhou muitos seguidores, e vocês sabem, para quem acompanha, sabe que a Cazé TV faz muito bem isso. Teve o caso aí até do Vozinha, que viralizou bastante por ter ganhado bastante seguidores aí através da Cazé TV, que sempre tem feito isso, dando palco e dando holofotes para pessoas menos conhecidas, e principalmente quando essas pessoas se destacam em alguma coisa. Meio de campo aí com Bruno Guimarães, Casemiro mais para trás, o Paquetá, lá na frente o Matheus Cunha, o Ryan, que acabou substituindo aí o Rafinha, que ficou mais ou menos tocado, sentiu a dor, possivelmente volta a jogar só nas outras fases, mas o Ryan foi o jogador escolhido aí por Carlo Ancelotti para poder substituir aí o Rafinha no lado direito da seleção brasileira, e como tal jogou muito bem, muito bem também, é forte, mas jogou bem, fez um bom papel escolhido, e o Vinícius Júnior, que praticamente tem sido o protagonista aí da seleção brasileira. Bom, eu já queria trazer aqui a visão sobre o Vinícius Júnior, que é um dos jogadores que tem assumido aí o protagonismo da seleção brasileira, e não me deixa mentir, porque já são 7 jogos, 5 gols praticamente ao serviço da seleção brasileira aí, desde os amistosos até a Copa do Mundo, 3 assistências, 8 participações em gols aí desde o início dessa Copa do Mundo, 30 duelos ali, praticamente por jogo uns 4 a 5 duelos que o Vinícius tem conseguido ganhar, e acaba sempre ganhando uma boa nota aí, tanto pela SofaScore como também das outras casas. O Vinícius tem assumido muito o protagonismo da seleção brasileira, e é para dizer que, olha, eu estou muito feliz por ele, porque primeiramente o Vinícius sempre foi muito criticado na seleção brasileira, porque não tem sido ou não costuma ser esse vinho do Real Madrid, esse Vinícius que praticamente vai para cima, tenta, erra até acertar e acaba sendo decisivo. Hoje o Vinícius está tendo muita calma para finalizar, muito controle de espaço, vai muito para cima, quando consegue, ele consegue ganhar muitos duelos individuais e acabar criando sempre alguma chance, algum lance aí que pode impactar positivamente para a seleção brasileira, e nesse jogo contra a Escócia não foi diferente. Teve o lance aí do golo, que eu vou mostrar aqui rápido mesmo, porque a FIFA tá banindo tudo, tá tirando tudo ali, onde teve um grande começo da seleção brasileira sobre pressão, trazer aí essa visão do Carlo Ancelotti, que traz um Brasil que esquece aquela palavra ali de Brasil do show de bola, o Brasil do brilhantismo, o Brasil de que os jogadores têm que ficar fintando, fazendo muita coisa. É um Brasil que se recua quando necessário, deixa o time adversário segurar a bola, e quando o time adversário está com a bola, muitas das vezes tem momentos de jogo que a pressão alta acontece bastante, e o erro ali da Escócia acabou suscitando no gol do Vinícius, que com muita calma e muita frieza fez o primeiro, que não foi marcado, acho que é a seleção de Senegal, não lembro. Teve também o lance aí do Messi, que fez a falta, e depois teve ali na sequência o gol do Messi, mas não foi chamado, ou seja, o VAR nem chamou sequer para trazer esse lance, ou seja, é só um adendo para que as pessoas entendam que muitas das vezes o VAR não é tido no jogo, e quando intervém é para intervir de uma maneira mais assertiva, mas não é o que estamos vendo ali. Teve um lance, teve um gol onde o Vini praticamente roubou a bola, fez
fez o segundo gol, mas infelizmente foi invalidado por falta, o que sinceramente não aconteceu. Um passe ali de Bruno Guimarães e o golo de Vini aí de cabeça, que é uma das situações que pouco acontece, Vini marcando um gol de cabeça. Vinícius Júnior está muito bem, Vinícius está muito bem. Esse é o Vini que toda a seleção brasileira queria, e o Matheus Cunha através também de mais uma assistência, ou seja, Bruno Guimarães 2 assistências no jogo, fez mais uma aí para o Matheus Cunha, e o Matheus Cunha fechou o caixão 3-0 aí para o Brasil contra a Escócia. Bom, é importante trazer uma grande visão aí sobre o meio de campo do Brasil, que para mim fez uma grande diferença, ou está fazendo uma grande diferença. Vou repetir, Escócia pode não ser o parâmetro para dizer se o Brasil está ou não está bem, apesar de uma boa e uma grande apresentação do Brasil, assim como de Vinícius. Escócia, Haiti, não são parâmetros, não são seleções para medir tensão, mas o Brasil ainda assim fez um grande jogo, e para mim é importante parabenizar e dar as flores agora para dizer, olha, o Brasil fez uma boa apresentação, gostei muito da pressão e estou gostando mais ainda do fato de que Carlo Ancelotti finalmente conseguiu dar uma resposta e achar uma base no sentido de uma seleção, uma equipe que vai mexendo peças por peças, e um dos grandes pontos fracos dessa seleção do Brasil sempre foi o meio de campo. O meio de campo não estava bem. Casemiro no primeiro jogo não corria nada, perdeu para o jogador da camisa 6, o Boadi do Marrocos, praticamente foi humilhado. O Paquetá também não estava jogando bem, e o Brasil não conseguiu segurar a bola, não conseguiu circular a bola, e dessa vez o Brasil conseguiu ter muito mais controle de bola, muito mais acerto de passes, controle defensivo, controle de espaços, muito mais criação, sem falar das assistências que o Bruno Guimarães teve, as assistências que o Paquetá também teve no jogo passado. Então o Brasil está conseguindo achar uma base, e praticamente conseguiu achar uma base para as outras equipes que podem, as outras seleções que podem realmente fazer barulho para essa seleção do Brasil. E dessa vez foi muito mais visível que o Brasil tem uma identidade de jogo, que é uma identidade de jogo que não precisa de tanto brilhantismo dos jogadores que outrora eram Ronaldinho Gaúcho, Kaká e companhia, mas é um jogo mais recuado de boa. Quando tiver em contra-ataque, recebe a bola no reduto defensivo ou ofensivo, usar Bruno Guimarães, o Paquetá para algum passe entre os defesas, com aquela mesma tática que funcionou no Real Madrid e Carlo Ancelotti traz agora para a seleção brasileira, onde o Vinícius acaba usando muito da sua explosão e a sua velocidade para poder infiltrar entre os defesas ou pela esquerda, que é a sua ala, o seu lado ali, e ganhar uma posição e conseguir assim chutar a bola, e tendo também uma grande vantagem de ter um 9 como o Matheus Cunha, que não é um 9 que está sempre na grande área para encontrar o espaço, mas que de alguma forma pode ser um 10, encontrando também o Vinícius Júnior. E é muito importante entender que tudo isso parte do meio campo que o Brasil agora está tendo. O Bruno Guimarães mais efetivo, um Paquetá mais efetivo, o Matheus Cunha está substituindo praticamente, entre muitas aspas, um Neymar e um Rafinha, fazendo essa função de 10 e essa função aí de 9, porque o Rafinha estava jogando muito mais entre os defesas, muito mais como um finalizador, e o Matheus Cunha está fazendo muito bem esse trabalho. Foi aí substituído o Rafinha através do Ryan, e um mérito grande ao Carlo Ancelotti por ter colocado o Ryan, que foi dele a pressão do primeiro gol do Vini, uma grande assistência, e o Ryan fez muito bem o papel dele. Eu senti que ele poderia ter ido muito mais para cima, ter feito um chute, teve um lance aí com o Paquetá, acho que é o Paquetá, o Bruno Guimarães fez um passe para ele, e seria um golaço aí do Ryan, mas o goleiro acabou defendendo a bola. Então é para dizer que o Ryan conseguiu responder muito bem à adversidade aí da ausência do Rafinha. Então é importante ter essa identidade, e o Brasil conseguiu fazê-lo muito bem em frente à Escócia. Uma das coisas que eu queria trazer aí foi o grande destaque do mapa de calor do Vinícius Júnior, que praticamente com 9.3 da nota aí da SofaScore foi o melhor jogador não só da partida, como também considerado aí nas outras casas de estatísticas aí de futebol, porque o Vinícius preenche muito o lado esquerdo do Brasil, vocês podem ver aqui, porém também preencheu muito mais aí a grande área, porque ele jogava entre os defesas, e isso é uma das coisas que eu repito, funcionou muito bem com o Carlo Ancelotti aí no Real Madrid, e o Vinícius foi um grande marcador aí, foi na época que ele foi o melhor jogador do mundo, porém não ganhou a bola de ouro, ganhou, ou
perdeu aí para um Rodri que ninguém sabe quem é Rodri, e acabou sendo desse jeito, o Vinícius jogando muito mais à esquerda, tentando infiltrar no 1 para 1, explosão, velocidade e finalizar, e dessa vez tentar jogar também entre os defesas com um passe de ruptura, um passe entre as marcações, e ele conseguiu bastante. Teve um lance aí que ele falhou, mas é isso que o Brasil tem que ter, um meio de campo que consiga conectar o meio com os pontas, com os avançados, e o Vinícius conseguiu, ou está conseguindo ser esse jogador mais efetivo e muito bom finalizador, e isso é uma grande vantagem para o Brasil, porque sem o Neymar, que é o grande ponto, e sem um Endrick, que Carlo Ancelotti infelizmente acaba não colocando sempre, o Vinícius tem sido esse jogador. E isso é cobrado desde então. O Vinícius já lá vai um bom tempo que vai para a seleção brasileira e acaba não fazendo, ou não estava fazendo muito bem esse papel de ser o protagonista, porque hoje é um dos melhores jogadores que o Brasil tem, o que o Brasil produziu, que o Flamengo produziu, e hoje joga num dos melhores, se não o maior clube do mundo, que é o Real Madrid, e não ter sido, ou não ter conseguido ser esse jogador mais incisivo na seleção. E hoje, nessa Copa de 2026, com 3 jogos, 3 jogadores, ou melhor, 3 MVP para o Vinícius Júnior, 3 vezes melhor jogador em campo da partida, é muito para esse jogador. Então, só para vocês saberem, o Vinícius igualou as marcas de Pelé, Zico, Ronaldo Fenômeno, Neymar e muitos outros em marcar 4 vezes em uma edição da Copa do Mundo. Só tenho a aplaudir, só tenho a dizer, poxa, é muito bom ver o Vinícius a ser esse jogador decisivo, esse jogador importante. O momento do Brasil é bom, porém existem outras seleções que podem fazer mais barulho mesmo para a seleção brasileira. E eu queria dizer, torcedores, calmem mesmo, fiquem calmos, porque é só um começo, ainda vem a próxima fase, aí começam a vir seleções mais duras, e essas seleções que podem fazer muito mais barulho para o Brasil, se o Brasil não tomar a atenção, se bem que a Escócia não jogou. Tivemos o retorno do Neymar, tivemos aí a entrada do menino Ney para a seleção brasileira, que foi tão aguardada porque fazem acho que 980 e poucos dias que o Neymar não joga na seleção brasileira. Teve bons lances, a finalização continua sendo boa, teve uma finalização no gol, teve um passe aí para o Vinícius que poderia ter acontecido, mais um gol do Vinícius aí, esse lance aí o Vinícius poderia ter finalizado bem, colocou no contrapé, mas o goleiro defendeu. Teve alguns lances aí de escanteio e o Neymar tentou se apresentar, encontrar os jogadores. Ele não vai ser aquele jogador que vai correr muito, porque os outros vão correr mais por ele, mas o Neymar ainda está vivo, e eu acredito que ele vai ser um coadjuvante do Vinícius Júnior, porque ele é um camisa 10 que pode achar esse Vini em ruptura, em explosão, em velocidade, num contra-ataque, para poder finalizar. Então o Neymar pode servir de uma grande valia, sendo esse 10 que ele é, que tem a qualidade que todos nós sabemos, para poder ajudar o Brasil a ser mais eficiente no ataque, principalmente no contrapé, que é uma das grandes vantagens que o Brasil tem usando a explosão do Vini. E para finalizar, a seleção praticamente acertou 93% dos passes feitos em campo, isso porque teve um grande trabalho aí do meio de campo. Casemiro jogou muito bem, defensivamente muito bem, como eu sempre falo, não é o seu melhor o passe não é o seu melhor, bola no pé não é o seu melhor, mas foi muito bem defensivamente, preenchimento de espaço, defensivamente como sempre. Bruno Guimarães, Paquetá, muito bem ali naquele meio de campo. O Brasil melhorou bastante, repito, a Escócia pode não ter jogado muito bem, mas a apresentação do Brasil foi boa, que talvez outras pessoas viram outro jogo, mas a minha visão é essa, é que o Brasil acabou dando uma boa resposta sobre uma Escócia que poderia fazer um barulho, poderia ter feito alguma confusão, mas claro, é uma Escócia, não é uma Holanda, não é um Japão que vem pela frente, então é para ter calma, é para ter muita calma. O Matheus Cunha está conseguindo ser esse 9, quase um 10, como diz o Gabriel Jesus ali, o Gabriel Jesus que é um 9 que fala que eu não marco, o Matheus Cunha marca, é um jogador que se apresenta na área e é um jogador que sai da área para buscar jogo como se fosse um 10 e distribui também, e isso é muita vantagem. Um grande jogador, muita visão, um grande esforço no gol aí do Vinícius, da assistência do Bruno Guimarães, teve um esforço aí de um carrinho do Matheus Cunha. Então é esse o jogador que defensivamente também é parecido com o Rafinha, que nunca cansa e vai para cima. Isso é uma das grandes vantagens. E só para dizer que, poxa, é muito bom ver Vinícius Júnior ser abraçado por todos, não sei
sentido de que finalmente o Vinícius apareceu para a seleção brasileira. Finalmente o Vinícius Júnior apareceu e é esse o Vini que devia existir desde então. Porém, é bom quando nos momentos mais importantes a seleção brasileira precisou e ele apareceu. E é isso que tem que ser e eu espero que continue desse jeito para a seleção brasileira. Deixa um like, se inscreva no canal, vamos trazer mais vídeos aí para vocês sobre Brasil e não só. A Copa do Mundo está aí acontecendo, já deve ter jogo acontecendo, daqui a pouco eu lanço esse vídeo para vocês. E é isso, nos vemos pela próxima. Tchau.